Todos oficialmente muito bem-vindos à nossa oficina de número 117. Aí o número estava contando errado. São 117 semanas juntinhos aqui com você. Hoje não é um dia diferente para nós. Hoje, carnaval para muitos aí, né? Mas hoje para nós é vendas. Nós vamos falar sobre vendas. Nós estamos aí há 117 semanas somando conhecimento com o varejo brasileiro e para mim é uma honra. Eu quero saber quem está em loja. Já estou vendo aqui que o Fábio está em loja, a equipe está em loja. Está conseguindo me ouvir? Estou conseguindo me ouvir bem? A Ana falou que está em loja também. A Gabi está em loja lá. O Cristiano está em loja. Pessoal, sejam muito bem-vindos. Para mim é uma honra. Eu quero honrar o seu tempo aqui comigo. Lembrando, o que é a oficina, né? O que é esse dia, terça-feira, às 3h30 da tarde, o que acontece dentro do Instituto João? É o encontro dos pequenos, pequenos empresários e vendedores do Brasil, com o intuito de, unicamente, nós falarmos sobre uma visão diferente. É onde você vai buscar o conhecimento semanal para que você tenha ações diferentes e crescimento, uma evolução de conhecimento crescente. Toda semana você está aprendendo uma coisa nova, toda semana você está tendo um tema novo para você aprender, a sua equipe aprender e você, com certeza, aplicar isso no seu negócio para você ter mais resultados. Porque conhecimento sem ação é igual a frustração. E aí, como é que está sendo o carnaval aí? Dá um feedback aqui, como é que está sendo o carnaval? Estão sentindo muito a ressaca do carnaval? Eu tenho falado com muitos tripulantes nesse janeirão, quero ver se você concorda comigo que esse início de ano aqui, para muitas pessoas foi bom no janeiro, mas quando entrou fevereiro, o cliente sumiu, o cliente foi viajar, o cliente falou que não ia gastar. Está acontecendo com vocês isso aí também? Dá um joinha aqui se está acontecendo isso com vocês aí. A galera está meio que se esquivando de comprar. Vocês estão sentindo isso aí? Ou é só a galera que eu vi aqui? Dá um joinha para mim ver se vocês estão sentindo isso aí. A Gabi falou que é mais ou menos. O Fabião, você está sentindo isso aí, Fabião? A galera deu uma afastada da loja, como é que é? Natson está aqui conosco também. Tem sentido isso aí, pessoal? Mais ou menos? Mais ou menos? Vamos de mais ou menos? Que interessante. Eu tive... Como hoje nós vamos falar sobre uma pesquisa que nós fizemos internamente aqui, nós trouxemos uma análise do que a gente pegou, já vou começar aqui com o objetivo de hoje. Nós sempre trazemos esse tipo de oficina, nós sempre trazemos esse tipo de conhecimento com coisas e temas coerentes para vocês. E uma das coisas que a gente mais faz aqui é pesquisa interna. Pô, a gente já fez reunião com todos que estão aqui dentro dessa oficina aqui. Todo mundo já passou por alguma reunião, a gente transcreveu essa reunião, a gente compila isso dentro do nosso sistema, dentro da nossa base de arquivos de reunião. E quando a gente quer ter um insight, os problemas em comum que todo mundo está enfrentando, as soluções que as pessoas aplicam, que geram algum tipo de resultado, nós vamos nessa base de conhecimentos e a gente traz isso de uma forma mais completa para vocês. E esse é o objetivo de hoje. Ontem, eu estava pensando em trazer uma aula sobre Google, né? Ontem pela manhã. Só que eu comecei a falar assim, pô, e o que realmente nós estamos precisando falar agora? Aí eu começo a pegar o contexto, né? O carnaval, muita gente relatando que fevereiro é um pico sazonal negativo, né? Um pico negativo de vendas. Muita gente tem pouca movimentação na loja, muita gente vai viajar, muita gente fica em casa, muita gente vai gastar dinheiro com entretenimento, algo assim. Mas esses os produtos que os nossos parceiros vendem, a galera não pensa em comprar nesse período do ano. Então, eu pensei, poxa, o que eu posso trazer que é coerente para esse momento ali? Eu vou falar de Google? Não, eu pensei o seguinte, vamos falar sobre erros e padrões de comportamento que nós identificamos que, se sanados, que se mudados, que se guiados no caminho certo, a gente vai ter resultado, a gente vai ter um resultado que ainda a gente não teve, a gente vai ter uma visão que ainda a gente não teve. Então, assim, muitas das coisas aqui é o arroz com o feijão das vendas. Então, preciso da atenção de vocês. Mesmo que, Nicolas, eu já sei, lembre-se, saber e não aplicar é pior do que saber. Ficou confuso isso, né? Mas, digamos assim, se você saber de uma informação e você não colocar ela em prática, ela não vira um conhecimento. Ela fica apenas uma informação vazia. Então, eu quero que vocês hoje façam uma avaliação do que eu vou trazer aqui. São dados reais, inclusive eu vou mostrar para vocês aqui. O objetivo de hoje é expor esses padrões, é expor essas ações que podem estar atrapalhando suas vendas. Então, agora, no momento desse início desse bate-papo, é um momento de autorreflexão. É a gente entender que tudo que eu trouxe aqui, pessoal, eu posso ter tirado aí da sua operação, porque são dados reais, são pesquisas feitas no formato real. Tanto que eu vou trazer aqui com vocês coisas que estão atrapalhando as vendas, quanto ações que podem melhorar as suas vendas. E no final, aquele entregável de ouro. Hoje não vai ser uma apostila, hoje vai ser um entregável diferente para a gente fazer um fevereiro especial, inclusive para quem é tripulante, né? Se você é tripulante, está aqui, com certeza esse final, aqui, o final desse bate-papo vai ser muito coerente para você. Então,
Até aqui, vocês estão comigo? Deu para fazer uma boa introdução? Dá um joinha aqui, eu vi que tem poucas pessoas aqui hoje, né? Não é o costume nosso, mas eu quero falar para vocês que não é por causa disso que eu vou entregar menos do que eu sempre entrego. Eu quero agradecer aqui, vou até falar os nomes da galera aqui. Giovana está aqui, a Ana está aqui, a Ana Bolzano, lá do Rio Grande do Sul, Cristiana aqui de Cascavel, Nácio, lá de Parintins, pessoal Agape, lá de Concórdia. Aqui nós temos a nossa querida amiga Clarice também, Clarice. Um beijo para você, minha amiga, bom te ver por aqui. A equipe do Fábio, qual é o nome da sua consultora, Fábio? Peço perdão aqui até. Pode abrir o microfone, pode falar aqui para mim conhecer o nome dela. O nome dela é Lore. Lore, seja muito bem-vindo, Lore. Prazer estar falando com você aqui, prazer estar passando esse objetivo para você aqui de hoje. Beleza? Então, vamos falar então dessas ações. Mas primeiro, de onde que surgiu essa oficina? Eu já dei um breve contexto, mas ela é o resultado de mais de 100 dias de pesquisa. Por que 100 dias, pessoal? Porque a gente iniciou a transcrição dessas reuniões, né, o compilado dessas reuniões, para a gente trazer aqui. Lembrando que nem todas as reuniões que nós fizemos, nós trouxemos para dentro dessa pesquisa, porque não era coerente. Então, eu foquei mais nas reuniões que era de análise, uma reunião que traz algum tipo de visão, de problema que o tripulante nos relata e que a gente consegue solucionar ao decorrer do tempo. Desde outubro até ontem, né? No caso, até o dia de ontem, a gente tem esse compilado de reuniões. Então, foram mais de 65 empresas, operações reais que participaram dessa pesquisa. Foram mais de 15 estados, né? Eles estão divididos em 15 estados, que faturam entre 50 mil a 300 mil reais. Beleza? Então, foram mais de 90 reuniões transcritas, mais de 120 horas aí de áudio, né? No caso, que a gente teve que converter para texto, e que organizou a mais de 180 mil palavras para a gente compilar e deixar bem facinho para você entender. Eu quis trazer aqui, pessoal, uma visão que tudo que a gente trazer aqui foi em cima de vendedores e de micro e pequenos empresários do Brasil. Então, nada aqui você vai sentir que, com certeza, um erro que vai aparecer aqui, algum acerto que você está cometendo aí na sua loja, você está cometendo aí na sua empresa. Eu quero que você faça essa auto-reflexão para quê? Para que, a partir de hoje, ou até no máximo amanhã, você consiga colocar em prática já esse tipo de conhecimento. Fechou, pessoal? Fechou? Vamos dar continuidade aqui, então. O que a gente interpretou? Esse aqui é os principais problemas. Esses aqui são problemas, pessoal, que os nossos tripulantes relatam para nós. Nicolas, beleza, eu passo por esses problemas. Se eu fosse pegar um compilado geral, todos eles se resumiriam a esse aqui, mas eu quis deixar mais dissecado, digamos assim, deixa eu ver aqui, ó. Todos eles se resumiriam a uma falta de processo comercial. Porque por muito tempo a loja ela foi tratada como um método do balcão, que a pessoa chega na loja, você presta o atendimento e a pessoa compra. Ok, o jogo das vendas tem mudado nos últimos 6, 5 anos para trás, que é exatamente o conceito de trazer o digital como porta e, quem sabe, a principal porta de entrada de novos clientes dentro da operação. Então, quando se fala de falta de processo comercial, a gente tem que ter uma visão do seguinte: não é apenas uma organização, não é apenas eu ter uma rotina, é um conjunto de fatores. Por isso eu quis dissecar aqui, às vezes a desorganização do seu processo, a desorganização da sua rotina, das suas ações, é o que causa o problema de ter uma falta de processo comercial. A tua conversão baixa é um problema, mas ela também está dentro da falta de um processo comercial. E a confusão, obviamente, também está dentro disso. Por que eu falo confusão, conversão baixa e desorganização? Porque isso aqui foi o que nos relataram dos problemas que são os problemas piores que todo mundo identifica. Que é a pessoa se sentir perdida, ela está investindo e não está tendo retorno, ela se sente totalmente perdida, não só na confusão, mas na desorganização de todos aqueles leads chegando, de toda aquela galera chegando, e ela sente que ela vive um dia após outro dia, não tem um processo, não tem uma visão estratégica clara das próximas ações, dos próximos investimentos, dos próximos criativos e das próximas ações de prospecção ativa, ligação, follow-up. Ela não sabe de tudo isso. Aí o que ela sempre pauta? A porta digital é uma porta desqualificada. Não funciona na minha região. Não, aqui nada dá certo. Aqui o mercado está corrompido. Aqui o preço está prostituído. Eu sei que sim, tem muitos problemas além de vender. Né? Quem empreende sabe que tem muitos problemas além da venda. Porém, a visão de vocês tem que estar 100% no seguinte: se eu conseguir sanar, se eu conseguir trazer uma clareza nas vendas, no meu processo comercial, eu trago sangue, eu trago vida para todos os outros setores da minha empresa. Porque não adianta você querer falar de gestão financeira, gestão de estoque, gestão de equipe sem ter vendas.
Sem vendas, você que é uma empresa aí que lida com o cliente final, uma empresa B2C, sem vendas, você não sobrevive. Ponto final. Então, eu falo que o pequeno empresário, o cara que fatura até 400, 500 mil reais, ele tem que estar com 70% da visão dele, 70% do gestor, tá? Ele tem que estar com 70% da visão dele em como ele vai reter, vender mais para o mesmo cliente e vender para novos clientes. Sempre ele tem que estar com essa visão. Por isso que o vendedor, muitas das vezes, ele não consegue destravar isso, porque ele tem apenas uma visão de atendente. Eu vou te mostrar isso. E quando o vendedor tem a sensação de ser dono, por ele estar sendo comissionado, muitas das vezes, por ele estar ali, digamos assim, recebendo conforme ele produz, ele entende que ele tem que ter uma visão diferente pelo negócio que ele atua. Ele não pode tratar o negócio dele como ou o negócio que ele trabalha apenas como, eu vou chegar ali às 8 da manhã, vou parar meio-dia almoçar, depois voltar do almoço e depois vou sair às 6 horas. E viver nesse tic-tac. Porque ele sabe que ele não vai conseguir evoluir dessa forma. Tô certo, pessoal? Quem é vendedor que sabe que se não pagar o preço, se não buscar fazer ligação, se não buscar fazer o movimento, a gente vai ficar parado. Se a empresa não vende, você vai ser demitido. Se não precisa ser demitido, você vai ter que achar outro emprego. E lá você vai, no outro emprego, vai se deparar com a mesma situação. Você vai ter que, de novo, pagar o preço. Mas daí a empresa não é minha. Daí você vai para outro emprego. Então, a visão que um consultor tem que ter é que, primeiro, ele não sai de casa para brincar. Segundo, ele tem que valorizar o tempo dele. Como ele valoriza o tempo dele? Valorizando as ações dele, o conjunto de ações que ele determina. Então, se esses daqui são os principais problemas identificados, eu consigo entender que se eu analisar o meu processo comercial, eu consigo entender quais são os catalisadores, quais são os erros que deixam esses problemas mais, digamos assim, mais em carne viva, mais problemáticos, né? Porque, cara, o processo comercial, ele nunca vai estar perfeito. Ele sempre vai estar em mudança. A desorganização, ela acontece, você vai desorganizando. Para crescer, você desorganiza. Depois você vai organizando, você cresce um pouquinho mais, desorganiza. Aí chega a 50 leads, você desorganiza, vai lá e organiza de novo. Então, isso sempre vai acontecer. Conversão baixa, acontece, vai ter picos sazonais, onde você vai vender mais, onde você vai vender menos. Confusão, aí é alguma coisa que você consegue ter um pouquinho mais de controle. Mas quando você cresce, se tem um pouquinho de desorganização, você pode se sentir um pouco confuso. Então, Nicolas, está querendo me dizer que esses problemas, eles são problemas que sempre vão existir? Eles sempre vão existir. Mas, entretudo, o que nós não podemos fazer? Pegar eles como estimação. Pegar eles e colocar no braço e fomentar para que eles fiquem maiores. E como que a gente faz para um erro ficar maior? Como que a gente faz, quer dizer, para um problema ficar maior? Primeiro, a gente não muda as nossas ações. Segundo, a gente erra mais sabendo que a gente está errando. E eu posso falar aqui com autoridade, pessoal, o seguinte. Eu falei para você, aqui, só nessa reunião aqui, os dados que eu peguei aqui são dos últimos 3 meses, mas eu estou há quase 4 anos lidando com o varejo, e os problemas que eu vou apresentar aqui para vocês, eu sempre notei que existe, tanto dentro da minha própria empresa, dentro do meu time comercial, como de qualquer outra empresa. Das grandes empresas, já teve empresa que faturava mais de 20 milhões por ano, e eles tinham esses problemas também, tinham um padrão de qualidade muito bom. Só que, às vezes, faltava um processo ali, faltava uma organização, faltava ali, às vezes, a conversão não estava à altura quanto eles mereciam, quanto eles investiam. E eles, às vezes, ficavam se sentindo confusos. Beleza? Pessoal, para mim continuar aqui, eu sei que é um feriadão, mas, cara, quem puder ligar a câmera, quem puder estar prestando atenção aqui comigo, eu estou entregando o meu melhor para vocês e nem começamos a oficina ainda. Se possível, dá uma chuva de reações aqui, presta atenção no Nicolas aqui, porque eu me comprometo a entregar o meu melhor para vocês. Quem puder ligar a câmera para mim vai ser uma honra também. Beleza? Vou deixar até a minha câmera um pouquinho maior aqui. Então, eu me sinto melhor. Obrigado, Cris. Obrigado, pessoal, por estar com a câmera ligada. E obrigado, eu me sinto muito bem entregando esse conhecimento vendo o rosto de vocês aí do outro lado também. Beleza? Então, para a gente continuar, a gente já identificou quais são os principais erros. Beleza, Nicolas? Erro eu já entendi. Problemas eu já entendi. Por trás de todo problema, existem erros e ações que a gente faz de forma errada. E dentro dessa pesquisa, eu obviamente usei inteligência artificial, seria humanamente impossível eu analisar de forma manual todas as transcrições, mesmo que para fazer o diagnóstico robusto a gente faz isso. O que eu fiz? Eu entreguei dentro da minha base de conhecimento, dentro dos meus documentos de transcrições das reuniões, eu integrei uma inteligência artificial muito forte, que é a inteligência Opus 4.6 do Cloud, e ele fez a leitura completa de todas as transcrições e me trouxe os principais pontos ali de erros identificados. Lembrando que quem participou aqui do diagnóstico bússola sabe do que eu estou falando. A gente vai na reunião para achar os erros, para achar as dificuldades, para achar os problemas. E justamente quem
aperta esses parafusos que nós passamos, tem um resultado diferente. Eu poderia citar aqui o próprio Diogo, que está aqui, ó, Diogo Union. Ele é aqui de uma comunidade nossa que atende academia, só que ele também trabalha numa academia de luta. E adivinha, pessoal? Ele é vendedor lá, o processo já estava com uma demanda muito alta, ele entrou no atendimento, pô, não é que caiu, mas ficou meio fraco. No diagnóstico busco, o que foi passado para ele, o que o Léo também passou de conhecimento para ele, mas ele com o diagnóstico, o papelzinho na mão, ele sempre revisitava, via os insights, via o que era para fazer, via o cronograma. Hoje a taxa de conversão dele aumentou abruptamente, ele fecha muito mais, ele tem 17 anos hoje, né? Ele vai fazer 18 anos hoje. Hoje não, vai fazer 18 anos esse ano. Só que ele já fecha, em média, mais de 20, 25, 40 novos alunos todos os meses. Coisa que tem professor aí de luta que está 15, 20 anos que não tem isso de aluno, ele fecha por mês. Inclusive, eles estão até se mudando como CDU. Mas por que isso, Nicolas? É culpa do Tico? Não. É culpa do Diogo. É culpa do Léo. É culpa do próprio empresário que deixa aquela soberba de acha, eu sei saber de tudo, pega o insight, pega uma avaliação, um método de avaliação externo, aplica e o resultado, ele está aí, né? O resultado fala por si. Inclusive, quem aqui também já participou do diagnóstico do curso, ele está aplicando o que eu estou falando, o que o Ederson passa, o documento que eles recebem, que você recebe no grupo, você entende que tudo isso aqui vai ser sanado. Por quê? Quais são os problemas, quer dizer, quais são os erros que acarretam a esses problemas? Os erros mais presentes são exatamente esses que estão na tela. Eu quero que você faça uma autoavaliação enquanto eu vou falando e vou explicando aqui. Primeiro, vou ler tudo, depois a gente disseca aqui junto. Postura de atendente, ausência de áudio e de vídeo, recepção fria, envio de preço por texto, falta de follow-up, desorganização no WhatsApp e no CRM, atendimento frio e mecânico, demora de tempo de resposta, falta de condução na conversa, funcionários despreparados para o digital, disparos em massa sem estratégia, falta de pós-venda. Pergunta, sejam sinceros aqui. Algum desses tópicos aqui você sente que você está errando na sua operação? Dá um joinha aqui. Se você sente que isso aqui catou você em algum aspecto. Olha lá, o Thiago, o Diogo falou que sim, o Cristiano falou que sim, quem mais? O pessoal de Concórdia falou que sim. Lembrando, pessoal, isso aqui ninguém vai te apontar o dedo. Ninguém vai falar mal de você. O primeiro ato da mudança é a consciência. A gente só muda aquilo que a gente tem consciência. Beleza, pessoal? Muita gente pode olhar e falar assim, não, Nicolas, isso aí eu não faço na minha loja. Isso aí eu estou blindado. Isso aí eu não faço. Eu tenho todo o controle, minha equipe não atende dessa forma. Eu cansei de ver empresário falando isso, eu cansei de vendedor falando isso. Eu chego lá, não ter um lead organizado. Não ter uma etiqueta. Não saber nem o que é fazer um acompanhamento com follow-up. Então, eu estou trazendo isso aqui para trazer a luz mesmo do conhecimento. Beleza? Então, o que é postura de atendente? Postura de atendente nada mais é do que um apresentador. Vamos dissecar isso aqui junto comigo? O que é a postura de atendente, pessoal? Quando você vai numa concessionária de carros, tem lá os vendedores, certo? Ou melhor, quando você vai numa academia. Sabe a academia que tem uma moça que fica no balcão da academia ali? Para pegar o teu registro, algo assim? Você sabe? Dá um joinha que vocês sabem. Essa moça ela é uma atendente. E o que ela precisa fazer ali? Ela recepciona, tira algumas dúvidas e direciona. Certo? Certo? Ela está cumprindo o papel dela, isso não é ruim. Só que muitos vendedores colocam uma capa de atendente. Por quê? Porque às vezes o lead chega no WhatsApp, a pessoa chega interessada na loja, a pessoa chega interessada dentro do WhatsApp, chega interessada dentro do Instagram, dentro do Facebook, não importa o canal. Ela chega interessada sobre o seu produto. A pessoa está atendendo, então ela é uma atendente, ela não é uma vendedora, ela faz o quê? Ela, opa, boa tarde, tudo bem? Aqui está falando com você, é o Nicolas, seja muito bem-vindo ao Instituto. Opa, você quer saber do produto? O produto é esse teclado maravilhoso aqui, que você vai estar apertando os botões, ele tem esse tom laranja, com esse tom aqui meio branco, né, meio amarelado, e esse tom cinza, por apenas R$ 197,99. Aí o cliente não responde. Aí ele fala que o lead é desqualificado. Qual que é o problema disso? Quando eu tenho uma visão de atendente, eu não penso em convencer a compra, eu penso em demonstrar o produto. E esse é um erro que trava as vendas online. Por isso que eu tenho que colocar de primeira. Se eu sou apenas um apresentador de produtos, eu automaticamente
eu fecho as portas para convencer as pessoas. E agora eu quero que você me responda aí na sua cabeça, porque eu vou perguntar. Você compraria um produto de 4, 5, 6 mil reais sem que alguém te convencesse que aquilo ali valia a pena? Não é essa a sensação? Quando você se faz essa pergunta, tudo muda. Tudo muda. Quando você se faz essa pergunta, tudo muda. Sabe por quê? Porque você não é diferente do seu consumidor. O seu consumidor não é diferente de você. Você acha que você vai vender um colchão, um conjunto de 10 mil reais, mandando uma foto e o preço? Qual que é a percepção de quem está recebendo esse tipo de atendimento? O que a pessoa vai ver do outro lado? Qual que é o valor que ela vai perceber do outro lado? É alto ou é baixo? É baixo. É baixo. Mesmo que você saiba, mesmo que você vai lá e você sabe o Camaro amarelo, você manda mensagem para a Chevrolet, mesmo que você conheça de cabo a rabo cada parte do motor, se a Chevrolet não te entregar um atendimento à altura do valor do carro, você vai achar caro o preço. Agora, se você vai lá, os caras te colocam dentro do carro, você faz um test drive, pô, os caras nem falam de preço, eles vão, mostram o motor, mostram o barulho, dá uma volta, fica um dia no carro, anda para lá e para cá, faz condições de facilitação de pagamento, traz todo um ecossistema para quando você falar de preço, o cara fala assim, cara, realmente, vale, é esse preço mesmo, tá até barato. Você já parou para perceber isso? Ninguém quer vender um produto que tem um valor alto, ou que pelo menos quer que a pessoa enxergue um valor alto, ele não passa preço antes de gerar valor. E o atendente, ele não está nem aí por convencer, ele está para apresentar. E está tudo certo. Se você for um atendente, você vê que você vai até conseguir vender. Só que você vai contar com uma porcentagem muito pequena de pessoas que estão com extrema necessidade de comprar. E ela nem vai ligar muito aí para o seu atendimento ou para a experiência que você vai passar para ela. Faz sentido aqui, pessoal? Dá um joinha aqui para mim se está fazendo sentido esse primeiro tópico. Depois, eu tenho a ausência de áudio e vídeo. Por que esse erro comete e influencia e impacta nas minhas vendas? Basicamente, por conta que eu estou falando, eu preciso gerar valor. E como que eu vou fazer uma reunião, como que eu vou entregar uma aula para as pessoas que estão de diversos lugares do Brasil, uma aula que seja coerente e direta para ela? Eu coloco ela dentro de uma videochamada com várias pessoas, com câmera aberta, com conteúdo coerente, eu gravo a tela, eu entrego com clareza, eu falo, e eu direciono, eu faço perguntas para o Fábio, eu faço perguntas para a Gabi, eu faço perguntas para o Cristiano, eu trago personalização, eu coloco o meu rosto, eu falo, eu conto, eu mostro. Isso me aproxima de você. Mesmo que eu não conheça o Fábio Rafael Guzmán, cara, eu considero ele pra caramba. Mesmo que eu conheça bem pouco a Ana Bolzani, mas eu considero ela pra caramba. Porque a gente está quase toda semana se conversando. Isso é trazer personalização. Isso é a mesma coisa que eu trouxesse um vídeo para dentro do meu atendimento. Porque eu faço com que a consciência da pessoa pareça que ela esteja perto de mim. Essa é a visão que você tem que ter no que diz respeito ao atendimento. Recepção fria, não preciso nem falar. Vendas é energia. Se eu não entrego essa energia aqui para vocês na oficina com 12 pessoas, ou quando tem 100 pessoas aqui, quando eu não entrego energia, automaticamente eu fecho as portas para que as pessoas entram e queiram saber mais sobre mim ou ficar aqui dentro dessa oficina. Afinal, se eu não entrego energia aqui, eu não teria 117 oficinas junto com você. E aqui, entre outros problemas, se eu pudesse citar aqui, ó, falta de follow-up. Esse aqui é o clássico. Envio de preço por texto. Esse aqui é o que eu mais bato na tecla. Se você, e outras coisas que você ainda faz, mesmo você sabendo que não é legal fazer isso, você faz. Você vai lá, manda duas, três fotos do seu produto e você manda o preço com condições de pagamento embaixo, assim, ó. Aí você fala, pô, o cara não me respondeu mais. Lead desqualificado. Como que você vai convencer a pessoa com 2, 3 fotos e mandando uma condição de pagamento de um preço, às vezes que é 3, 4, 5 mil reais, que convenhamos, pessoal, 5 mil reais hoje para o médio, brasileiro médio, é dinheiro. Ele precisa ser convencido. Ele precisa ter desejo verdadeiro para comprar aquilo. Eu sei que eu estou falando muito do ABC das vendas aqui, muita da coisa eu já repeti aqui dentro dessa oficina, só que assim, sem repetição não há consciência. Sem repetição não há didática. Por isso nós temos um valor aqui, ó, repetição é a mãe da didática. Quanto mais eu falar sobre isso aqui, quanto mais falar, se você passar preço por escrito, você vai perder o tesão do cara de comprar, porque realmente vendas é uma troca de energia. Quando eu passo o preço, eu automaticamente, se eu passo o preço por escrito, obviamente, eu automaticamente não me comunico de forma emocional com a pessoa, vai direto para o racional dela, ela já acha que aquilo é caro, ela já lembra do boleto que ela tem que pagar do filho, ela já lembra do cachorro que está doente, ela lembra do carro que começou a ligar a luz no painel, do pneu que já está mais careca que o Nicolas,
ela já começa a pensar em várias coisas que ela não vai conseguir pensar em comprar de você. Vocês faz sentido isso para vocês? Isso faz sentido para vocês? É coerente esse tipo de visão? Porque quando eu tenho essa visão, quando eu tenho essa consciência, tudo muda também no atendimento. Eu vou trazer alguns números a mais ali. Falta de follow-up. Pessoal, isso aqui é um clássico. Quando o cliente não passa até você, você é no mínimo burro de achar que você está incomodando ele se você ficar mandando mensagem de forma estratégica para ele, fazendo um acompanhamento. Porque, primeiro, ele demonstrou interesse. É a mesma coisa, eu ia fazer uma analogia aqui, mas não vou nem usar essa analogia. Nem vou usar. Mas você tem que correr, você tem que conquistar. Sabe que você não entende? Você tem que conquistar, velho. O lead, você tem que ir flertando com ele mesmo. Mais cedo ou mais tarde vai se tornar uma conversão. Só que você tem que ter consistência, acompanhamento. Você tem que fidelizar, ser interessante para aquela pessoa. Não apenas ofertar preço ou ofertar produto, mas oferta uma solução, mostra uma transformação, traz uma conexão, chama para um café, chama para um bolo, chama para tomar um café, uma água, uma cerveja, não sei. Acompanhamento vai muito além de eu falar assim, ó, opa, lembra daquela promoção lá que eu te falei? Vai muito além de, opa, lembra do preço lá? Vamos finalizar a negociação? Vai muito, ou pensou no preço aí? Vai um pouco além disso. Hoje o follow-up, nós falamos que é ponto de contato. E no mínimo, para você ter exatidão, você precisa de organização, porque no mínimo, você vai ter que ele fazer de 5 a 8 a 9 pontos de contato para fazer uma conversão. Se você tem esse estado, você entende que o WhatsApp é uma bolsa de investimentos, onde mais cedo ou mais tarde, aquela ação que você investiu, aquele lead que você prospectou, ou aquele lead que chegou dentro da sua base, ele vai se tornar retorno sobre investimento, o famoso ROI do seu bolso. Beleza? Aí a falta de engajamento na conversa, falta de pós-venda é um clássico também dos erros que causam tudo aquilo que eu falei. Porque hoje o pós-venda é praticamente uma prospecção ativa de novos clientes. Por quê? Inclusive, todo mundo aqui recebeu o projeto que eu fui lá perguntando se alguém conhecia um conhecido que tinha loja, que tinha uma empresa, para a gente prospectar, porque a gente tinha um processo de indicação, se ele fechasse, você ganhava 25% de desconto. A gente deu uma pausa nesse projeto, mas a gente vai voltar com o único objetivo. Pô, quando o meu cliente está tendo resultado, quando o meu tripulante está tendo venda, está tendo um atendimento, o consultor dele começou a aprender mais sobre venda, o consultor dele começou a ter uma visão diferente, ele começou a gostar mais de vender, ele entendeu mais como faz o atendimento online, teve alguns resultados, é a hora dele me indicar um parceiro que é um amigo dele, um conhecido dele, que tem uma empresa, que tem uma loja, que é da rede da Ortobon, que é da rede da Provel, que é da rede da Castor, que ele conhece e poderia vir somar aqui ser um tripulante. Eu saio ganhando, ele já está ganhando e o amigo dele também ganha. Está entendendo mais ou menos? O seu cliente da mesma forma. Além dele gerar feedback, prova social, ele pode trazer indicações verdadeiras de cliente. Faz uma pergunta aqui. Quem aqui já vendeu para amigo de cliente? Dá um joinha só para me saber se isso aqui é real. Quem aqui já vendeu para amigo de cliente? A Ana falou que já, a Gabi já falou que já, a Ana falou que já. Isso aqui já confirmou minha teoria 100%. Por quê? O Natson falou que já. Porque se eu consigo vender para quem já comprou, vender para um amigo de quem já comprou de mim, isso tem que ser um processo dentro da minha operação. Porque às vezes ali é uma porta de aquisição de novos clientes que eu posso estar deixando para fora, só pelo fato de eu não estar mandando mensagem 5 dias, 10 dias depois para quem já comprou de mim. Beleza? Faz sentido até aqui, pessoal? Faz sentido até aqui? Então, eu vou dar mais uma refrescada aqui nos erros, só para vocês verem os erros aqui que cometem os problemas que nós estávamos vendo. Tenho certeza que pelo menos um desses erros aqui você comete. E como que eu falo que você comete, pessoal? Lembrando, essa pesquisa que eu já está aí da sua operação. Beleza? O único tipo, você entender que as vendas online, ela ainda está muito crua. Ela ainda está muito jovem no varejo brasileiro. No micro e pequeno empresário brasileiro, as vendas online, ela está sendo inserida nos últimos 5 anos. Então, assim, está cedo. Você tem que se atentar cedo. Por quê? Daqui a uns tempos, daqui, quem sabe, 1, 2 anos, muito difícil que o canal digital não seja a principal, se já não é a principal porta de entrada de novos clientes. Se você já está vendo que está crescendo cada vez mais a porta digital, as pessoas procuram mais pelo digital do que pelo físico, se você não se atentar, se você é vendedor micro, pequeno empresário, e está aqui me ouvindo agora, você está recebendo uma luz que esses erros aqui, daqui uns dias vai ser o ABC das vendas. Todo mundo vai fazer isso aqui. Hoje, se você não cometer esses erros, você já é um diferentão nas vendas online.
Porque eu tenho certeza que você que está me ouvindo aqui já recebeu ou teve uma experiência negativa em atendimento online em outras lojas, em outras operações, às vezes num restaurante você pede um lanche, o atendimento foi uma bosta. Quem já passou por isso? Eu tenho certeza que você já passaram por isso. Por quê? Porque trazer experiência, trazer valor no online ainda é algo muito novo. Se você fizer um arroz com feijão bem feito, você já tem um diferencial. Responder rápido, tratar como humano, conversar, buscar se conectar, não apenas apresentar um produto. Faz sentido isso para vocês? Ó, até aqui a oficina já tinha se pagado, né? Mas agora começa a grande visão. Por quê? Eu entendi os erros, Nicolas. Se eu fosse compilar numa frase, eu traria o seguinte: não se conectar com o seu potencial comprador, não gerar valor, oferecer apenas preço e desconto, não gerar desejo, não acompanhar e muito menos conduzir até a decisão de compra, é a verdadeira fórmula de como perder vendas nos dias de hoje. Então aqui, ó, você tem que tirar uma foto e colocar na frente da sua tela aí da sua loja. Se você não está se conectando com o seu cliente, se você não está gerando valor, se você está só oferecendo preço e desconto, se você não sabe gerar desejo no seu produto, se você não sabe acompanhar e nem conduzir o seu cliente na decisão de compra, você vai perder vendas para o Enzo e para o Lorenzo, que estão abrindo uma concorrente sua, muito mais novos que vocês, com um produto pior que o seu, que estão aplicando uma experiência de compra diferente da sua. Beleza? Faz sentido isso? Faz sentido isso? Faz sentido isso aqui? Valeu, pessoal. Uma pausa para água rapidinho. Então, ó, já temos a consciência dos problemas que nós temos: falta de processo, baixa conversão, confusão, desorganização. Os erros que cometem esses problemas são falta de acompanhamento, atendimento frio, falta de follow-up, desorganização, não organizar o lead que chega e afins. Beleza, Nicolas, já entendi, já tenho consciência do que nós temos aqui de problemas e de erros que nós estamos cometendo. Ó, Alisson, um abraço, irmão. Estou numa live aqui no Instagram também, galera, então. Vamos para a solução disso? Para a gente falar de solução, não tem como eu não voltar à base. Eu preciso ir nos fundamentos. E aqui, nesse próximo print, eu até queria que vocês aumentassem o engajamento com seus concorrentes ou com os seus clientes e postassem um stories desse slide aqui. Por que esse slide aqui é tão importante? Porque aqui é o básico, é o arroz com feijão, é a base, é os fundamentos do que precisa fazer, de ações que eu preciso mudar para que meus resultados sejam diferentes. Então, você vê que não tem segredo. Você é vendedor, você já sabe tudo isso que eu vou falar aqui agora. Mas, para começar, eu quero começar com esse aqui, ó. Presta atenção para você ver como que é balela. O lead que entra em contato com você, aquele número que entra em contato com você, adivinha? Ele é uma pessoa. Parece besta isso que o Nicolas está falando, né? Mas muitos vendedores, eles caem na rotina de achar que aquilo ali é um robô, de achar que aquilo ali não tem sentimento, de ele achar que ele não precisa, às vezes, surpreender, que ele não precisa entregar um atendimento especial. Ele esquece que do outro lado tem uma pessoa com dinheiro no bolso, precisando ser convencida para que você entregue o dinheiro para ela. Quando você enxerga que cada lead que cai lá, menos que não tem uma foto, a Rosângela, o Joaquim, o Pedro, a Josana, a Maria, o Joaquim, de novo, eles são pessoas de verdade. Eles têm um interesse em alguma parte do seu produto. Quando eu tenho essa visão, tudo muda. Tudo muda. Quando eu paro de tratar os leads que chegam lá com apenas contatos que estão caindo lá dentro do meu WhatsApp, tudo muda, pessoal. É simples, é arroz com feijão. Básico isso, né? Mas muita gente não tem essa consciência. E eu não tenho certeza, se um cliente entra na sua loja hoje, você até um cafezinho você passa na hora para ele. Você abraça, você troca uma ideia, você pergunta da família, você mostra, você faz ele deitar no colchão, você faz ele provar, você faz ele sentir, você faz ele tomar uma água. Não é assim que acontece na sua loja? Quando se trata no WhatsApp, as pessoas acham que eu tenho que fazer diferente. Eu tenho que fazer diferente, obviamente. Só que eu não posso fazer menos do que no presencial. Eu só preciso fazer diferente. Só que a ideia é a mesma. Eu preciso trazer uma experiência sensacional para aquela pessoa. Porque se ela tem uma boa experiência, automaticamente ela enxerga mais valor. Então, pessoas compram de pessoas.
Pessoas querem estar com pessoas. Pessoas compram até histórias, muitas das vezes. Ok? Uma das formas que eu vendo a minha história, o meu produto, é falando que quando a gente começou há 3 anos atrás, era eu e meu irmão no quarto de casa, os dois loucos, falando que as empresas iam vender mais, com o notebook quebrado, sem um culto de textão no bolso, tudo que a gente tirou, né, nada veio de aporte financeiro, tudo foi tirado de caixa, de vender e realocar o orçamento para dentro da operação. Hoje nós estamos no escritório de 180 metros quadrados, entregamos e geramos mais de 75 milhões no ano de 2025. Isso conecta com você do outro lado, porque isso mostra que eu não estou brincando. Isso mostra que eu tenho alguma coisa para agregar. Porque eu sei que você é uma pessoa. E se eu falasse apenas que eu falasse assim, ó, você vai vender mais, e falasse só isso, é a mesma coisa que eu falar assim, ó, você vai dormir melhor. Tá entendendo? Eu preciso de todo um enredo, porque pessoas compram de pessoas. Beleza, pessoal? E a ideia é ser bem básica. Isso aqui ó, é a base. É o fundamento das vendas, beleza? Outro fundamento, vendas é energia, pessoal. Vendas é energia. Se eu for trazer aqui para você, nossa, eu achei que eu ia chegar ali na oficina e ver o conhecimento secreto das vendas. Não, pessoal. A maior cagada que você faz é ter a informação e não transformar em conhecimento. É você saber de tudo isso que eu estou falando, mas quando você mesmo sair daqui e ver o seu processo comercial, você vai ver que você atende de qualquer forma, você vai ver que você não trata um lead como uma pessoa, você vai ver que às vezes quando você está mal, você não consegue mascarar essa fase mal para vender para a pessoa. Porque lembrando, pessoal, eu sei que tem dias que tem dias que é foda. Mas se o vendedor chega com o braço murcho, com a voz para dentro, com uma cara fechada, uma voz que parece que está chorando, como que eu vou entregar um produto de R$6.000 assim? Só se a pessoa tiver com uma consciência, só se a pessoa sentir dó de mim, né? E a pior coisa que um vendedor, alguém que tem energia e vida, a pessoa desse é que sinta um dó dela. Eu tenho certeza disso, porque eu não gosto que a pessoa sinta um dó de mim. Ou você gosta de se passar como vítima? Eu tenho certeza que não. Então, o que eu preciso fazer? Basicamente, entender que eu preciso vestir uma capa. Quando eu vou atender meu cliente, quando eu vou atender ali, passar um atendimento, passar uma venda, vou buscar uma conversão, vou fazer uma prospecção por ligação, eu preciso de energia. Antes de eu entrar aqui, acho que a Gabi entrou aqui e viu, eu estava ouvindo um samba, eu estava cantando, estava aí o Ederson dando risada, ouvindo um forró. Para quê? Para se animar. Para se animar, porque eu sei que se eu entrar aqui, às vezes cabisbaixo, pô, feriadão, todo mundo em casa, tem um monte de gente descansando e tal, poxa, nossa, né? Pô, tem tripulante que tá falando que tá fraco. A gente fica perturbado aqui. Quando o tripulante fala que não tá vendendo do outro lado, a gente fica perturbado aqui. Só que se eu ficar perturbado, eu não conseguir trazer energia, vocês não ficariam aqui, vocês não estariam aqui e não conseguiriam pegar nada de conhecimento para vocês. Beleza? Por isso que eu entrego com energia que eu faço aqui. Vou ganhar tempo aqui, ó. Você precisa convencer, não apenas apresentar. Bobagem isso aqui, né? Mas se todo atendimento você tiver o conhecimento que você precisa convencer a pessoa a comprar, você não vai apresentar seu produto de qualquer forma. Você não vai atender o cliente de qualquer forma. Sendo que você precisa convencer. Você precisa convencer que a pessoa precisa tirar 3, 4 mil reais do bolso para que ela compre de você. Ayrton, Ana, Cristiano, vocês precisam convencer a pessoa a tirar 5 mil reais do bolso, meu irmão. Para ela comprar um produto que ela vai usar durante 7, 8 anos da vida dela. É um processo, velho. É difícil. Se você tratar como qualquer forma, você não vai conseguir fazer isso. Aqui, cuidado com a mentalidade de atendente. O que é a mentalidade de atendente? Ah, meu trabalho eu fiz. O cliente não comprou porque ele não tem dinheiro. Ah, não, é um fudido. Eu já ouvi isso, tá, pessoal? Desculpa até falar dessa forma. Ah, não, mas esses líderes são todos fudidos. Não tem dinheiro para nada. Só quer produto barato, só quer produtinho barato. Só que às vezes é esse cliente que está com um dinheiro no bolso, pela sua falta de acompanhamento, falta de atendimento, ele vai lá e gasta o dinheirinho dele suado com outra pessoa. E você vai ficar batendo o pé aí, falando que não tem dinheiro. É folgado, o cliente é folgado, o cliente é folgado. Eu sei que como a gente lida com pessoas, é realmente difícil. Tem pessoas que realmente são folgadas. Só que a gente fala uma coisa aqui, a gente vive isso muito no Instituto P1. Eu prefiro ter a razão ou prefiro ter o Pix? O que vocês preferem ter? A razão ou o Pix, hein? Eu acho que o Pix, né? Acho que todo mundo prefere ter o Pix aí no bolso, né? Então, por isso que a mentalidade atendente tem que cuidar, porque eu preciso batalhar. Eu preciso estar lá, eu preciso estar junto com o meu cliente para vender. Outra coisa que vendedor, principalmente quem fala assim, eu sou vendedor raiz. Todo vendedor raiz tem esse problema aqui, ó.
não tem organização. Então, você que é vendedor raiz, você tem que ter essa visão aqui, ó, que a organização é o novo formato do vendedor que tem mais dinheiro no bolso. Quem não tem organização não vai colocar dinheiro no bolso no ano de 2026. Por quê? Porque você hoje batalha com grandes marcas, você batalha com grandes concorrentes, que às vezes eles têm uma organização 10 vezes melhor que a sua e tem uma base 10 vezes maior que a sua. Se você não tiver investindo na organização, nos dados, nos leads, na tua rotina, adivinha, você vai ser engolido. Você vai falar que é culpa do mercado, que ela está projetando o preço, que está tudo difícil, todo mundo está reclamando. Não se apegue nisso, se apegue no que você consegue fazer. Ok? Então, organização é igual colocar mais dinheiro no seu bolso. Quanto mais organizada está a sua rotina, a sua base de contatos, as suas ferramentas de trabalho, que hoje é o seu CRM, o seu WhatsApp, maior será a quantidade de dinheiro que vai ter no seu bolso. Porque você vai conseguir determinar e diagnosticar aonde você está errando e jogar a energia certa para onde você precisa colocar. Beleza, pessoal? Então, organização é tão importante quanto ter energia para fazer atendimento no dia de hoje. Faz sentido até aqui, pessoal? Dá um joinha se vocês estão comigo aqui. Dá um joinha se vocês estão gostando dessa aula no feriadão de carnaval. Novamente, eu quero dar os parabéns para você que está aqui conosco. Parabéns por você ter tirado esse tempinho para aprender, a gente somar um conhecimento. Eu tenho certeza que você já não se arrependeu de estar aqui. Eu tenho certeza que você já consumiu alguma coisinha que pode fazer sentido aí para a sua operação. E por último, pessoal, eu quis deixar esse dado aqui. Esse dado aqui é o que dá norte para toda a venda no digital. 95 a 98% das pessoas não compram no primeiro contato. Eu quero que vocês confirmem aqui. Quem é que recebe leads no WhatsApp? Dá um joinha aqui, para mim saber. Só para mim saber. Quem recebe leads? Beleza. Vocês confirmam essa informação? Que aquele lead que cai no WhatsApp, 5, 10 minutos depois ele compra, é os 2%, é uma minoria, é uma fatia bem pequenininha dos seus leads. Se você... Olha lá, ela está confirmando. Digamos que seja 100 leads que caiam aí no mês. Apenas 2%, no máximo 5%, no máximo 5%. Compra no primeiro contato. Por que isso acontece, Nico? Vocês sabem me dizer? Vou explicar de uma forma bem rápida. Porque o lead, hoje, ele é como se fosse o jovem solteiro. Ele pesquisa ali, ele recebe uma proposta ali, uma proposta ali, uma proposta lá. Ele vai visitar aquela pessoa, visita aquela loja, ele visita aquela loja, ele pesquisa o preço, ele compara produto, ele compara, porque hoje ele tem esse poder. Com isso aqui na mão, ele tem esse poder. Com o celular na mão, ele tem esse poder. E você, que está do outro lado, você entendeu, você já aceitou isso, 95% a 98% não compram de primeira. O que eu preciso estar atento? Que se eles não compram de primeira, em algum momento eles vão comprar. Em algum momento eles vão comprar. Seja comigo ou seja com o meu concorrente. Se eu paguei para ele estar dentro da minha base de contatos, eu preciso ter ações para que eu acompanhe e direcione ele até a decisão de compra. Faz sentido? Faz sentido, né? Tenho certeza que isso aqui faz sentido. Se eu tenho a visão que 95% não vai comprar de primeira, eu tenho que dar o meu melhor para mim fisgar e matar esses 2 a 5% que chegaram. Só que a minha visão principal tem que estar em quê? Em fazer meu ecossistema, minha base de leads, ser um ecossistema vivo de pessoas que podem comprar de mim hoje, amanhã, daqui 3 meses, daqui 1 ano, daqui 2 anos. Eu vou ter mais economia, eu vou converter muito mais, o meu ROI vai ser muito mais absurdo, eu vou ter menos frustração com campanha, eu vou ter menos frustração com pessoas desqualificadas, porque o meu processo qualifica essas pessoas. Beleza, pessoal? Então, esse dado aqui, ele me prova que eu estou lidando com pessoas. Ele me prova que vendas a energia, porque comprar também é energia. Às vezes eu não estou com vontade de comprar agora, mas eu tenho interesse em saber mais. Às vezes eu não estou com dinheiro para comprar agora, mas eu quero saber mais informações. Eu quero um atendimento agora, mas eu não vou comprar agora. Às vezes você é assim. É assim. E você julga o seu cliente só porque, vou pensar um pouquinho a mais. Pô, tá caro. Parei de responder quando recebi o preço. O que eu preciso fazer para que isso aconteça? Essa é a perspectiva que vocês precisam ter. Então, aqui é a base. Na base, isso aqui vocês já sabiam? Todo mundo aqui já sabia, né? Dá um joinha aqui.
Isso aqui são coisas que eu acredito que vocês já sabiam. Só que a repetição é muita didática. Se eu uso essa base aqui para mim fazer todos os meus atendimentos, a minha taxa de conversão vai aumentar. Eu posso garantir isso. Isso eu garanto para vocês. Se hoje vocês não fazem isso, vocês começam só a ter esse ponto de visão sobre isso que eu passei aqui, a taxa de conversão vai aumentar. Tenho certeza absoluta. Mas, vou fazer melhor. Eu quero trazer para vocês aqui essa visão aqui. Então, sobre a base, eu já entendi que isso aqui é a base. Eu tenho que causar essas coisas aqui, porque são base. Eu preciso lidar com uma pessoa, lidar com a pessoa, eu preciso conectar com ela, eu preciso fazer com que ela se sinta interessante, com que ela goste de me ouvir, tal, tal, tal. Eu preciso entregar energia, eu preciso convencer a pessoa, eu preciso ser um vendedor, não apenas um atendente, eu preciso ser organizado, eu preciso acompanhar essas pessoas na decisão da compra. Isso aqui garante o restante. Vocês vão entender o porquê. Por quê? Eu tenho certeza que tudo isso aqui vocês já sabiam. Está faltando o quê? Metodologia para trazer isso para dentro do digital. Às vezes você já causa tudo isso dentro da loja. Aqui eu tenho certeza que tem pessoas aqui com mais de 10 anos, 15 anos de loja. 15 anos na beira da loja, lidando com cliente pra caramba. Mais de 5 mil clientes por ano, às vezes. Já passou aí, mais de 5 mil atendimentos no ano. Pô, os caras são crânio. E aí, quando cai no WhatsApp, não tem performance. Por quê? Eu vou explicar agora. Por quê? A essência é a mesma, a metodologia é diferente. Cara a cara, eu olho no olho, eu tenho postura, eu tenho tom de voz, eu tenho cheiro. O cheiro da loja conta muito. Eu tenho a organização da loja, eu tenho o que está na parede da loja, eu tenho o status de estar na loja, eu tenho cafezinho, eu tenho experimentar do colchão. Dentro do WhatsApp eu não tenho nada disso. E as pessoas querem que eu atenda no mesmo lugar, do mesmo jeito da loja no WhatsApp. Só que eu não tenho isso no WhatsApp. O que eu preciso ter no WhatsApp, então? Eu preciso entender o que o meu cliente quer. E para entender o que o meu cliente quer, eu olho para mim às vezes. Eu olho para o meu eu consumidor, não para o meu eu comprador, meu eu vendedor. Porque quando você se torna um vendedor, vamos ver se vocês concordam comigo. Quando você começou a trabalhar com vendas, você ficou muito mais chato com o atendimento que você recebe. Quando você vai no restaurante, quando você vai numa loja comprar, você não fica meio chato. Se a pessoa te trata mal, você não fica puto. Cara, eu fico puto quando alguém me trata mal. Eu fico assim, ó. Cara, eu odeio gastar dinheiro onde eu sou tratado mal. Odeio. Quando eu vou no restaurante, mesmo que é comigo. Pô, tem uma pizzaria, cara, que ela é uma pizza maravilhosa. Quem podia vir visitar o escritório que eu vou pedir essa pizza pra vocês comerem. Só que, pessoal, o atendimento é um lixo. É um atendimento de merda. Eu fico puto porque eu vou lá comprar. Mano, se eu mostrar o atendimento pra vocês, vocês choram. Mas eu só tive esse insight depois que eu me tornei um vendedor. Depois que eu me tornei um cara que analisa isso. Então, o que eu gosto? Se eu sou tão criterioso, se eu sou tão chato, o que eu gosto? Cara, eu gosto de personalização, eu gosto de ser tratado como exclusividade. Mesmo que eu estou comprando uma pizza. O meu ser humano gosta disso. Pô, Nicolas, tudo bem, cara? Seja muito bem-vindo. Que bom você estar aqui de novo, cara. Senão você gostou, como é que tá as coisas aí e tal? Eu gosto de conversar. Mas tem gente que não gosta. E tá tudo bem. Só que eu entendo que o ser humano gosta de ser bem tratado. Tem um livro chamado Manual da Persuasão do FBI. Ele fala que a da comunicação, sabe o que é? É você fazer a pessoa se sentir bem com ela mesma. Então, isso é trazer personalização. É eu ser mais humano com a pessoa. É eu criar uma conexão. É eu ter a intenção certa com aquela pessoa. E, principalmente, eu conseguir acompanhar essa pessoa, não só no atendimento, não só em um dia, mas em uma semana, 2 semanas, 1 mês, quando vê ela vai na loja, faz um bate-papo, não compra, mas fica no WhatsApp, responde meu stories, eu respondo o story da pessoa, e vai criando vínculo, vai criando conexão, vai criando organização, vai personalizando cada vez mais, vai chegar uma hora que a pessoa ela não vai conseguir mais viver se ela não comprar com você. Eu falo isso, sabe por quê? Sabe por que eu estou fazendo isso agora? Agora! O Cristiano. O Cristiano é a prova que ele vai comprar de mim. O Cristiano está aqui, né? Dá um joinha aí, Cristiano. Adivinha, o Cristiano, ele não é tripulante do Instituto V1. Só que toda terça-feira ele está lá, ó, o caderninho na mão, ele usa os insights lá na operação dele e está tendo resultado. Mais cedo ou mais tarde, ele vai ser um case de sucesso do Instituto V1. Por quê? Porque eu acredito nos pontos de contato. Eu acredito que se um dia eu sentar para tomar um café com ele, ele vai super topar, ele vai super querer tomar um café comigo. Eu já fiz uma reunião de diagnóstico bússola lá com ele. Ele aplicou, ele aplica, ele usa até hoje lá.
Ou vocês acham que o que eu faço aqui eu não uso no meu negócio? Uso pra caramba. Vocês têm que ter essa mesma visão. Então, beleza, Nicolas, você já entendeu os fundamentos. Aqui, o que você precisa ter, mas se a gente fosse descrever um pouquinho mais isso aqui, eu entraria nesse conceito aqui, ó. O que na prática, qual que são os exemplos de como sair de uma situação dessa? Vamos ler isso aqui rapidinho. O que é mais humanização? Humanização é mostrar que eu sou um humano, que eu estou entregando uma solução. Como que eu faço isso? Ao invés de eu só mandar uma foto ou só responder a mensagem que o cliente me mandou, eu conduzir, eu trazer humanização, mostrar um vídeo, mandar um vídeo meu, mandar um vídeo do produto, mandar um vídeo mostrando, falando. Cara, buscar fazer uma videochamada. Isso aqui são exemplos do que eu posso fazer. Ao invés de eu apenas escrever ali e responder, eu já mando um vídeo falando, ô, Nicolas, tudo bem? Ô, Cristiano, tudo certo? Irmão, o que está faltando para vocês se tornar clientes? Se não for ainda com sócios, meu irmão, bora falar com sócios, nós estamos aguardando aqui, tua vaga está te esperando. Eu quero treinar você, eu quero treinar toda a sua equipe junto com você, participar da oficina. Eu sei que você gosta do conteúdo. Então, ó, deixa aqui embaixo, eu quero ter uma reunião para alinhar com o time do comercial sobre isso. Isso é humanização. Ao invés de eu mandar um disparo, um texto desse tamanho no WhatsApp do Cristiano, provavelmente ele vai me ignorar. Provavelmente ele vai me ignorar. O que é ter mais conexão? É eu entender que quanto mais próximo eu tiver do Cristiano, melhor vai ser minha negociação com ele no futuro. Estou dando exemplo do Cristiano aqui, porque é um exemplo real. Mas com o cliente de você da mesma forma. Se eu trato o contato como apenas um contato que caiu lá, pediu preço, você passou o preço, ele pode responder, você não vai ter conexão nenhuma. Agora, se eu entendo que eu tenho que bajular às vezes, eu tenho que ser meio, como posso dizer assim, eu tenho que ser meio, eu ia falar aqui, mas ia ficar mal essa colocação. Eu preciso ser um bajulador profissional. Eu preciso ser um bajulador profissional. Ah, Nicolas, mas isso não faz parte do meu perfil. Mas, Nicolas, isso aí não sei ver comigo não, Nicolas. Eu não gosto disso aí não, Nicolas. Se você vende, inconscientemente você já faz isso. Porque a pessoa, para ela comprar de você, ela precisa de você. E para ela se sentir bem em alguma coisa que você falou, o jeito que você olhou para ela, às vezes conta. Beleza? Você olhou para ela, às vezes já conta. Beleza? Acompanhamento. Acompanhamento não precisa nem falar. Se você não acompanhar, alguém vai acompanhar por você. O mercado está assim, pessoal. Esses fundamentos ainda, pessoal, como que eu posso falar aqui para vocês? Isso aqui ainda é uma novidade no mercado. A onda está quebrando. A onda está quebrando. Por que a onda está quebrando? Isso aqui daqui meses, talvez, não seja mais novidade para ninguém. Porque eu tenho certeza que muito conteúdo que você já assistiu aqui na oficina, você vê os grandes falando às vezes. Porra, eu vi isso aí na oficina, já me falaram isso várias vezes, já mandaram até reel sobre isso. Pô, o que vocês falam na oficina? Pô, eu fui falar com um outro cara ali, ele falou isso, como vocês falam. A gente está 2 anos falando sobre coisas aqui. 2 anos falando sobre estratégias. E a gente já viu muita coisa entrar e sair do mercado. E isso aqui hoje isso aqui, humanização, conexão, acompanhamento, intencionalidade e personalização, ainda é uma coisa que tem um efeito muito grande como novidade. Daqui a uns tempos não vai ser uma novidade, vai ter outras novidades que vão engolir essas daqui. Mas hoje isso aqui faz parte. Faz sentido até aqui, pessoal? Faz sentido até aqui? Pô, não queria falar nada, mas quem perdeu a aula de hoje, perdeu, valeu, né? Pode às vezes estar descansando, né? Pode às vezes estar com a família, mas a aula de hoje está completinha para vocês aqui. Prometi que entregar uma melhor para vocês. Intencionalidade. O que é intencionalidade? É quando você analisa que você não tem um produto para entregar, mas sim uma solução do problema. Parece bobo, isso aqui é que eu até pensei, esse cara dessa aqui parece muito bobo. Acho que é muito genérico isso aqui. Só que eu fico pensando no sentido real da situação. Pô, se eu entendo que eu estou trazendo uma solução para aquilo, eu não apresento uma solução de qualquer forma. Eu não trato o cliente de qualquer forma quando eu entendo que minha solução vai mudar a qualidade de vida dele. Eu não trato o lead de qualquer forma só porque ele me trata de qualquer forma, eu preciso mudar a perspectiva dele. Isso tem a intenção que quando ele olhar para mim, ele vê uma autoridade, ele vê alguém que é interessante para ele. Só de ter esse ponto de vista, tudo isso muda. Beleza, pessoal? Personalização. Isso aqui eu não preciso nem falar nada. Eu tenho certeza que você não gosta de sentir mais uma. Você não gosta de se sentir mais uma. O seu cliente e a sua cliente da mesma forma. Então, isso aqui entra no que é base para nós. Se eu trago mais humanização, construo mais conexão e acompanhamento, mais intencionalidade, mais personalização, automaticamente eu quebro muitos dos problemas que eu estou vivendo. A minha taxa de conversão vai aumentar. A minha taxa de responsa
não é responsabilidade, é responsividade. Acho que é alguma coisa assim, que a quantidade a taxa de pessoas que respondem às suas conversas vai aumentar. As pessoas mais interessadas em você vai aumentar. E como que a gente faz para aplicar isso no dia a dia? Aqui já tem bons exemplos. Mandar um vídeo, organizar a base, ou salvar o contato, tratar aquela pessoa como se fosse uma pessoa de verdade, não apenas uma venda. Tudo isso já são insights valiosos que, da pesquisa que a gente viu dos erros cometidos, isso aqui já sanaria. Só que a gente vê o quanto isso aqui é o diferencial do Instituto Não. Quem aqui passou pelo diagnóstico bússola sabe que tudo que a gente traz dentro do diagnóstico bússola é exatamente o caminho para a gente sair dos erros e dos problemas que nós temos atualmente. Então, aqui, hoje, o diagnóstico bússola conta com esses 7 critérios aqui. Não são imutáveis, eles podem mudar ao decorrer do tempo, mas acho que mudar isso aqui não vai, só vai ser acrescentados novos. Mas aqui está o quê? Tempo de resposta, ligação, qualidade da conversa, uso de mídias na conversa, organização, follow-up e pós-venda. Se eu aplico isso aqui dentro da minha operação, eu garanto que a forma que você enxerga, a forma que você lida, o resultado vai ser diferente do que está sendo atualmente. Só que eu não posso aplicar isso uma vez, pessoal. Isso aqui é rotina. Isso aqui é todo dia. Isso aqui é sem preguiça. É todo dia, o dia inteiro isso aqui, pessoal. E qual que é o entregável de hoje? Esse mês de fevereiro, a gente já fez algumas reuniões. Com quem nós já fizemos essa primeira reunião do mês, a gente já tem que marcar a próxima reunião. E a convocação aqui é uma convocação séria. Eu e o Ederson queremos entrar dentro do seu processo comercial e te entregar o melhor diagnóstico bússola que nós já entregamos até hoje. Nós estamos aprimorando cada vez mais esse método e nós aprendemos aqui, nós estamos vendo na prática. E depois que nós colocamos essa metodologia de análise, essa entrega de um diagnóstico, de um plano de ação que o cliente do outro lado, nós temos mudado muitos resultados. A gente estava conosco há mais de anos, às vezes estava vendendo errado e não estava conseguindo colher o resultado que ele merecia. Você que está do outro lado, você precisa não apenas ter uma empresa que vai trazer demanda, mas uma empresa que vai fiscalizar as suas ações, as suas vendas. Porque a teoria do diagnóstico bússola é que são especialistas que estão lidando com vários negócios semelhantes ao seu no Brasil, que vão fazer uma metodologia de análise de atendimento, que vai aumentar a sua taxa de conversão. 2 vezes por mês, você vai ter encontro com eles, vão apontar o que você não está vendo, vão entregar um plano de ação pelo que você não está vendo, vão acompanhar, vão traçar novas estratégias. Às vezes você já está indo muito bem, vai traçar novas estratégias, vai traçar um novo plano de ação para que mude a geração de demanda, eleve a taxa de conversão. Você tem que analisar isso no seu negócio. O principal problema antes era a gente ter demanda dos nossos parceiros. Graças a Deus a gente conseguiu sanar isso aqui. Praticamente todos os tripulantes têm uma boa demanda vindo do digital. Porque a gente também aprendeu a trabalhar com a base. Agora, o nosso problema principal está sendo a taxa de conversão. Como que eu faço para converter esses leads a curto, a médio e a longo prazo? E o diagnóstico bússola tem sido a nossa resposta nesse momento. Eu quero convocar você, nosso tripulante que está aqui, a deixar pré-agendado o seu diagnóstico bússola ainda esse mês. Nós estamos no dia 17. Antes de virar o mês, nós queremos entrar aí no seu WhatsApp, no seu processo comercial, fazer um pente fino, aplicar os 7 critérios de análise e te entregar um plano de ação, um diagnóstico, a cada 15 em 15 dias, isso. Eu quero que você enxergue que isso não é o nosso, vou ter que ir lá fazer uma reunião, é tipo, caraca, o cara vai entrar aqui e vai me passar um plano de ação para que eu possa vender mais, de forma personalizada. Pasmem, isso é um produto do Instituto Meu agora. Eu não posso mais entregar de graça para o Cristiano, vou ter que cobrar do Cristiano se ele quiser que eu faça isso para ele, eu vou cobrar um preço promocional super acessível. Porque ele já fez uma vez, ele sabe que isso dá resultado. Você aplicou, Cristiano, o que eu tinha te passado já? Quer dar um feedback ao vivo para a galera aqui? O que você achou? Nicolas, tudo bem? Tudo jóia? Boa tarde, pessoal. Pessoal, o Nicolas, ele fez o diagnóstico para mim um dia ali. A gente pegou casos reais mesmo, não pegou só o treinamento dele. Ele analisou as conversas que eu tive com clientes e ali ele sugeriu vários pontos de melhoria. Após aplicar aqueles pontos que ele passou, eu repliquei aqui para a equipe da loja, né? Meus colegas aqui, o índice de fechamento de venda ali aumentou um monte ali.
Assim, o resultado da loja, no geral, aumentou drasticamente. Ó, detalhe, pessoal, ele não é um tripulante, tá? Ele tá tendo esse feedback. Obrigado, Cristiano, de verdade. Obrigado mesmo. Inclusive, eu quero passar aí tomar um café com você na sua loja, tá? Combinado. É do lado aqui do escritório, eu quero ir tomar um café com você. Mas, ó, ele não é um tripulante. Obrigado pelo seu feedback. Ele não é um tripulante. Ele aplicou o diagnóstico que eu passei para ele e ele teve resultado lá. Ele está só esperando os contratos se encerrarem com uma empresa que eles estão tendo lá, que o nosso parceiro vai ser finalizado, vai ser comportado com toda certeza. Mas vocês entendem que isso é um produto que ele traz resultado, não é uma coisa que a gente tirou do subaco. Então, o que eu quero convocar você hoje, ainda hoje, o Ederson já mandou várias mensagens lá no grupo operacional. Ele vai mandar mais uma mensagem buscando marcar essa reunião de cadência com quem ainda não fez esse mês. Com quem fez uma já, a gente vai fazer a segunda. Nós vamos intensificar muito mais a questão das reuniões 1x1 com os nossos parceiros. Porque a gente entendeu uma coisa, pessoal. Isso é o que vai colocar mais dinheiro no seu bolso. É a experiência que eu trago do negócio, tá, de Concórdia, um insight que eu trouxe lá, que a gente viu que está funcionando lá, eu trago, às vezes, para o Luendes, lá do Nordeste. Concórdia, lá em Santa Catarina, certo? Certo? É, né? Em Santa Catarina, certo? O Luendes é lá de Imperatriz, no Maranhão. O insight que eu trago, tanto da loja dele para Concórdia tem mais resultado, tanto de Concórdia para o Luendes, eles têm mais resultado. Esse é o poder desse ecossistema aqui dentro. Esse é o poder do Instituto V1. E a metodologia do diagnóstico russo, ele traz esse intuito. Beleza, pessoal? Então, eu quero... Essa aqui é um convite. Na verdade, essa oficina toda aqui foi porque a gente entendeu que nós precisamos estar mais perto de vocês. Lógico, na oficina é de leite na terça-feira, mas a cada 15 dias nós queremos fazer uma reunião X1 com você. Então, quem é tripulante já está sendo convocado. É 2 reuniões no mês para a gente entrar no seu processo comercial. Não é só entrar aqui no seu time, é uma convocação para todo mundo. Todo mundo. Todo mundo participar, prestar atenção. O líder que entrar lá, olhar, fiscalizar depois para ver se está sendo feito. Esse é o objetivo. Para quê? Para que você tenha mais resultados, seu consultor tenha mais comissão, ele venda mais, ele fique mais feliz, fique mais engajado. Com as vendas dele, você, consequentemente, vende mais, você garante a sobrevivência e a permanência da loja, os seus clientes têm mais qualidade de vida com o seu produto, o Instituto V1 também tem a parceria com você, retém você aqui dentro, você vira um case de sucesso, traz mais novos tripulantes, e assim a gente vai girando essa engrenagem, que é o ecossistema do Instituto V1. Quero agradecer, do fundo do meu coração, você ficou até aqui, de verdade mesmo. Eu sempre falo que isso aqui para mim é uma honra estar todo mês com vocês aqui. E para encerrar aqui o nosso bate-papo, hoje eu quero trazer uma música diferente. Primeiramente, pessoal, antes de eu encerrar, o Ederson vai mandar mensagem para vocês, vai marcar a reunião com vocês. Beleza? É muito importante que todo mundo participe, você convoque, quando for reunião com o seu time, você convoque todas as pessoas do seu time, não só a pessoa que atende no WhatsApp, mas todo mundo precisa participar desse tipo de reunião. Beleza, pessoal? Alguém quer falar alguma coisa? Eu vi que o nosso amigo Vande chegou aí também. Vocês querem falar alguma coisa para a gente encerrar essa aula de hoje aqui? Tá tudo certo? Pode dar uma chuva de reações, então vocês gostaram do bate-papo de hoje. Se acharam interessante, eu quero parabenizar você que tirou esse momento aqui, agradecer a Deus de verdade, do fundo do meu coração, você que tirou esse momento para estar comigo aqui nessa terça-feira de feriado, de carnaval, você poderia estar festando aí, ó. Poderia estar descansando, tomando um tererê, né? Podendo tomar um suco, mas você decidiu deixar esse tempo aqui, prestar atenção aqui nesse homem que vos fala aqui, e eu tenho certeza que esses conhecimentos que foram passados aqui não são incoerentes, fazem parte aí, com certeza vão trazer muitas vendas para vocês. Pessoal, para a gente encerrar com energia lá em cima, eu vou ter que colocar um forrozinho aqui, então eu quero já pedir que Deus abençoe você, gratidão pela sua atenção aqui comigo, gratidão pelo bate-papo, e vamos perder o costume, vamos festejar aí, que é só o início dessa semana, pós-carnaval, o que vai acontecer? O ano oficialmente vai começar, bora colocar em prática e conte com o Instituto V1, bora pra cima, pessoal. Meu filho, você já sabe, né? Se é forró, o filho do piseiro tá no meio, tacando pressão, forró e desmantelo. Ó o médio, ó. Forró é bom quando não sabe que tem secão. Ai, papai. Eu disse todo tempo enquanto vai pra mim é pouco pra dançar com meu vizinho numa sala de. Eu digo todo tempo enquanto
Enquanto houver pra mim é pouco pra dançar com meu vizinho numa sala de reboco. Eu disse tudo tempo. Enquanto houver pra mim é pouco numa sala de reboco. E todo tempo. Enquanto houver pra mim é pouco pra dançar com meu vizinho numa sala de reboco. Enquanto fora vai fungando, vai gemendo, vou dançando dizendo meu sofrer pra ela.